Olá, você que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, nestes conteúdos especiais de final de ano. E agora o momento é para o setor sucroenergético, especificamente a gente vai falar sobre as movimentações do mercado de açúcar aqui no Brasil, né? Porque a safra 2021-22 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país foi fortemente impactada pelas condições climáticas, né? Tivemos seca, geadas e também a questão dos incêndios impactando a produção. E claro, a gente teve impacto também na produção de açúcar e também no etanol, né? Mas para a gente entender especificamente as movimentações do açúcar, inclusive com recordes de preço sendo registrados no mercado paulista, a gente conversa agora com a Heloísa Lee Burnquist, que é pesquisadora do CPEA. O CPEA que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, e a gente vai entender todo esse cenário, né, em relação ao açúcar neste ano de 2021 e, é claro, também saber um pouco melhor sobre as expectativas para o ano que se inicia. Então, Heloísa, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Eu que agradeço. Vamos conversar. Vamos sim, né? Heloísa, bom, como eu mencionei aqui na nossa introdução, né, um ano de fortes emoções para o setor sucroenergético, né? A gente teve Sim. a questão climática impactando fortemente a produção, né, de cana-de-açúcar no Centro-Sul e tivemos oscilações, é claro, do açúcar no mercado físico acompanhando todo esse cenário e também outras questões, né? Então, o interessante é que o ano começou com preços já elevados, só que juros baixos, a taxa de câmbio ainda não estava no patamar que está hoje. Então, esses aspectos também, além dos aspectos climáticos, também fizeram uma diferença no desempenho do setor ao longo do ano. Tá? Os juros estavam bem baixos. Agora, nós vimos aí uma evolução para mais de 9%, né? E com a evolução da safra, que já vem desde 2010, ela está relativamente estável aí em torno de 600 milhões de toneladas, né? Nós tivemos uma redução alguns anos anteriores, mas mais ou menos isso, seria 600 milhões de toneladas. O ano passado já foi um pouco menos, e esse ano caiu, então, para 530, alguma coisa assim, tá? Então, foi uma queda substancial na produção de cana. Caindo a produção de cana, caiu a produtividade, né, em função de condições climáticas adversas. Primeiro, o frio intenso, né, que nós tivemos esse ano, e a cana não é tão suscetível a geada, a frio, como outros produtos, mas chegou a ter algum efeito na cana. E logo depois, né, para melhorar, nós tivemos, então, a seca, uma seca fora de época e bastante prejudicial ao desenvolvimento da cana, a produtividade em ATR e assim por diante. Apesar que o ATR até que saiu alto, mas a produtividade ficou em torno de 50%, se eu não me engano, tá? Por hectare. Bom, com a cana, com esse desempenho, né, dificilmente nós teríamos aí um ano abundante para açúcar e para etanol. Então, a tendência é que os preços subam, né? E nós começamos o ano, tanto no mercado interno como no mercado externo, já um pouco alto, como eu já mencionei, mais um aumento, né, provocado por esses aspectos e também pelo que as usinas tinham já fixado com o mercado internacional. Então, isso tudo fez com que nós tivéssemos aí uma evolução extremamente elevada de preços para patamares nunca vistos. Tá? Então, eu vou falar primeiro só rapidinho do mercado internacional. Começamos com 14 cents por libra-peso, tá? Isso em janeiro, mais ou menos. E
atualmente nós estamos próximo de 20, tá? Então fica ali entre 19 e 20. 20, acho que a última vez que nós atingimos 20 cents no mercado internacional, acho que foi em 2007. E nos anos anteriores, sem ser o ano passado, depois que começou a pandemia, Covid, né, em 2020, então nos anos anteriores estava beirando ali o 11 cents por libra. Então praticamente dobrou, né, porque agora nós estamos em torno de 20 cents por libra-peso. Isso estimulou os produtores, junto com o câmbio, a fixarem um volume considerável da cana já no começo da safra, né? E como eles fixaram do ano anterior, desse ano, eles tinham já fixado, e também contratos, né, formalizado contratos com as indústrias alimentícias internas. Então, o que aconteceu foi que sobrou pouco açúcar para o mercado à vista, né? Então, para você ter uma ideia, nós exportamos, nós produzimos aí cerca de 30, não me lembro exatamente quanto, mas o Brasil como um todo, acima de 30 milhões de toneladas, São Paulo, 21 milhões de toneladas, e as nossas exportações foram de 25 milhões de toneladas. Então, praticamente, né, assim, mas considerando o Brasil como um todo, a produção de São Paulo foi exportada, né? A China importou 5,3 milhões de toneladas aproximadamente. Foi o país que mais importou açúcar do Brasil. Então, o mercado internacional nós já tínhamos comprometido uma grande porção da nossa produção esperada, né, com o mercado internacional. E o mercado interno também já é praxe as indústrias alimentícias quererem contratar, né, o que elas vão consumir ao longo da safra antecipadamente. Então, nós tivemos aí bem pouco açúcar, né, ficando para o mercado spot, e mesmo assim, mesmo os contratos, tá, eles foram cumpridos, né, o setor não deixa de cumprir contratos, mas possivelmente nós vimos alguns sinais de renegociação, tá? Sim, certo. Heloísa, você falou em relação ao mercado externo, queria trazer para a nossa conversa também os dados que vocês do CPEA levantam, né, no indicador do açúcar cristal, né, porque diante de todo esse cenário externo, né, focado na oferta mais restrita, né, no spot, o indicador CPEA do cristal atingiu recorde nominal, né, neste ano, né, e ainda assim, nessa reta final de 2021, segue acima de R$ 155 a saca. Queria que você traçasse para a gente essa subida aí, né, do indicador e como é que a gente deve olhar aí essa reta final de ano, porque mesmo, né, nesse período que a gente já pode considerar de entre safra, os preços ainda continuam elevados, né? Então, a questão é que nós começamos esse indicador oficialmente em 98, tá? Agora, com a metodologia que nós usamos até hoje, foi em 2003. Então, de 2003 até hoje, nós nunca atingimos o patamar que chegamos esse ano. Então, eu mencionei, nós começamos a safra com R$ 100 por saca de 50 quilos, né? E foi indo, quando chegou nos 140, já era alguma coisa que nunca tínhamos visto, né? E agora, nós estamos em 150, tá? Então, o ano passado era 70, né? Reais por saca. Então, praticamente dobrou. E isso é consequência da forma como o mercado vinha funcionando nos últimos anos.
muito pouco açúcar para o spot, mas nesse ano acabou sendo necessário porque teve uma produção menor do que a esperada, né? Então, daí as usinas, com a demanda do consumidor, que também aumentou mais do que esperado, né? Porque com a Covid do ano passado, o consumo foi mais baixo. Agora, esse ano, já tivemos aí uma regular, sei lá, voltando a um patamar mais semelhante ao que a gente tinha antes, né? Então, o que aconteceu foi isso. Nós tivemos, então, uma forte pressão, né, sobre o mercado spot. Nós tivemos aí a pressão do mercado internacional, precisa ser atendido, né? Nós não podemos perder esse status que nós temos de maior produtor, maior exportador mundial de açúcar. E no mercado interno, os contratos foram priorizados e sobrou muito pouco de açúcar para o spot. Isso pressionou demais, né, os preços, e chegamos, então, a ter em 3 ocasiões nós tivemos aí um recorde de preço calculado. Sim, até mencionei essa questão, né, dos preços, segundo o indicador CPEA, né, falei dos R$ 155, que é mais ou menos o patamar, né, que tem sido mantido ao longo dos últimos dias e nessa reta final de 2021, né, e estamos entrando até um pouquinho mais cedo em período de entre-safra, né, Heloísa, por conta justamente dos impactos climáticos, né, a entre-safra esse ano deve ser um pouquinho maior até a gente chegar à safra 2022-23 lá em abril do ano que vem. E daí queria que você falasse um pouco sobre esse cenário, porque uma entre-safra a gente teria, então, já menos oferta do que normalmente, né? E como que fica a expectativa de preços aí? Será que a gente pode ter níveis ainda mais altos diante dessa oferta menor que já é típica de entre-safra? Como é que vocês têm acompanhado esse cenário? Não, perfeito. Eu não cheguei a mencionar, mas a safra, ela começou atrasada, Sim, tá? verdade. E terminou antecipada. Uhum. E, assim, nós temos praticamente quase todas as usinas, elas já, se não finalizaram, já estão em vias de finalizar, sendo que já tivemos anos em que algumas usinas passaram, né, dezembro, chegaram a janeiro e tal. Mas esse ano já praticamente as usinas estão parando, e com todo esse excesso, né, de demanda, nós imaginamos que o comércio internacional, não por causa dessa nova cepa, né, da Covid, ele não vai ter uma retração, né? Eu não tenho essa expectativa que vai haver uma retração. Agora, nós somos mais complicados porque, como eu ressaltei no começo, era justamente por isso. Para o ano que vem, nós vamos estar trabalhando agora com taxas de juros elevadas e com perspectiva de aumentar. Então, estocar açúcar, né, é bastante complicado, qualquer produto, né, até bolacha, né, o que for. Quando você tem que estocar, os juros é alto, então o custo com estocagem fica bem mais elevado. A taxa de câmbio, ela estimula a exportação, né? Mas ela também aumenta o preço dos importáveis, né? Dos importados, e isso faz com que aumente os custos de produção. Então, com uma produtividade não tão elevada, né, e sem perspectivas de ter algo que faça, né, alguma mágica, que faça com que essa produtividade aumente, né, no próximo ano, dado que a cana passou por tudo que passou, e é essa mesma cana, né, acho que pouca área foi renovada, e é praticamente essa mesma cana que vai estar, vai ter que desempenhar no próximo ano. Então, eu acho que as expectativas, em termos de preço,
Eu acho difícil subir muito mais do que isso, porque o mercado não aguenta, né? Assim, em termos de compras. Então, acho que tem limite. O mercado não vai conseguir repassar, ele vai ter que reduzir margens, reduzir lucro. Então, as empresas, elas estão bastante preocupadas com taxa de câmbio, com a taxa de juros, e principalmente com a taxa de câmbio, né? Porque ainda não sentiram os efeitos da taxa de juros em termos dos estoques. Mas se a gente importa, né, o que precisa importar para realizar a produção, um patamar mais elevado, exporta, né, com estímulos, né, tem estímulo para exportar, e possivelmente o ano que vem, se reduzir o excedente de demanda, não vai ser de forma substancial. Então, nós vamos ter um mercado ainda com capacidade de absorver as exportações e ainda talvez manter aí um déficit ou um pequeno superávit, né? Então, o que a gente espera para o próximo ano é que, não sei, se acontecer alguma coisa que faça com que aumente a produtividade da cana, né? Se a gente conseguir pelo menos voltar ao patamar de 600 milhões de toneladas, né, que nós estamos bem abaixo agora, então eu acho que a gente começa a ver começa a ceder um pouco, os preços começam a ceder um pouco, mesmo porque tem um limite, né? Custo de produção de toda a cadeia, de todos os setores que usam açúcar, isso é relevante quando aumenta custo. Então, numa situação como nós estamos vendo que agora nós estamos entrando no problema da inflação, né? Então, tem um grande número de produtos alimentícios que utilizam açúcar e também não alimentícios, fármacos, né? E outros produtos. Então, se a gente tem uma inflação, né, em evolução, o que tem nos preocupado, acho que a todos como consumidores e aos produtores também, né? Então, eu acho difícil os preços no próximo ano seguirem uma mesma trajetória, os preços agrícolas, né? Seguirem uma mesma trajetória que seguiram esse ano. Mesmo com uma demanda positiva, eu acho que vai ter pressão de consumo, então talvez o consumo interno se retraia, né, por causa de preços mais altos, a gente já vê essa tendência também. Então, eu acho muito difícil que a gente chegue aí a 160, 170, eu acho que a tendência é reduzir, tá? E seria por assim, uma redução no consumo interno, né? E possivelmente outros países, né, quando os preços ficam tão elevados, países que antes não são competitivos, eles tornam-se competitivos com preços tão elevados, né? Então, entram outros países também, a Índia já estava no mercado esse ano, mas a Tailândia também teve um pouco de aumento de produção, que são esses, o trio, né? Brasil, Índia, Tailândia, tem mais uns dois, que eu não me lembro agora, mas é possível que esses países, e assim como outros, entrem, né, no mercado internacional, os que não estão, e aumentem a oferta, tá? Então, eu acho difícil. A Bolsa também, eu ouvi dizer que tem uma grande porção, em termos relativos, de fixações, mas em termos relativos ao ano passado, agora as usinas estão mais preocupadas em assumir essas fixações, né, da mesma maneira, da mesma velocidade do ano anterior. Então, nesse período aqui, a gente parece que não tem o mesmo percentual, né,
do açúcar fixado, mas parece que já chega a 50%, né? Então, esse 50% já fica comprometido, embora possa ter washout, esse tipo de coisa, se as condições no mercado internacional não continuarem tão boas. Mas para isso precisa abaixar a taxa de câmbio, acho que em primeiro lugar, daí ter outros parceiros aí suprindo o mercado internacional de açúcar. Com certeza, em resumo, né, Heloísa, é um ano que deve ser, né, um ano de 2022 que deve ser ainda de emoções para o setor como um todo, né, tanto do setor sucroenergético como também da ponta consumidora, né, então, um ano de Não, muitas todos, e emoções. ainda é um ano de eleição, né, de Sim. incertezas, é difícil a gente apostar em uma redução da taxa de câmbio, uma redução na taxa de juros e uma redução na mesma proporção que os preços aumentaram, né? Sim, com certeza. E diante disso tudo, né, nada melhor do que obter informações de confiança, como vocês do CPEA, né, e a gente aqui do Notícias Agrícolas trazendo também as indicações de vocês sempre. Queria que você deixasse, então, né, para os nossos espectadores aqui, para os nossos internautas, uma mensagem de final de ano. E já deixo aqui em nome do Notícias Agrícolas, né, o nosso agradecimento a vocês do CPEA durante todo esse ano de 2021, a nossa colaboração aí. Queremos contar muito mais com vocês aqui durante o ano de 2022, viu? Bom, primeiro agradecer a você, eu acho que é muito importante esse intercâmbio, né, que fazemos, porque nossa finalidade como universidade é, fazendo esse trabalho, é ajudar a sociedade. Eu sempre falo que um dos trabalhos mais importantes que eu considero que eu já fiz, a despeito de teses, de trabalhos publicados, alunos orientados, são os indicadores, né? Agora, da mensagem, né? O que eu desejo é que a gente tenha mais tranquilidade o ano que vem, que a gente consiga um entusiasmo maior, que a gente tenha motivos, né, para se sentir assim menos preso, menos oprimido, né? Então a gente tem que, e essas coisas começam de dentro, né? Então eu queria desejar a vocês não só um ótimo Natal, com máscara, com usar o álcool, todas as medidas necessárias, mas também o entusiasmo, né? Vamos pensar com mais entusiasmo, vamos pensar com mais coragem, né? No próximo ano, porque nós vamos precisar, né? Mas nós temos, os brasileiros têm, tá bom? Então, Feliz Natal e um próspero ano novo, né? Todos nós queremos. Com certeza, Heloísa. Obrigado pelos seus votos aí aos nossos internautas e agradecemos então mais uma vez a vocês do CPEA, viu? Eu que agradeço em nome dos meus colegas. Muito obrigado. Bom, então conversamos aí com Heloísa Lee Burnquist, a gente falando um pouco mais em relação às movimentações do mercado de açúcar, né? O mercado de açúcar que acompanha uma safra desse ano de 2021 bastante complicada em relação à questão climática, e a Heloísa trouxe todo esse cenário pra gente resumido, né? A gente teve impacto climático, primeiro com seca, depois com geadas, a questão dos incêndios também impactando fortemente a produção de cana-de-açúcar no centro-sul do país, e claro, isso refletiu também na produção de açúcar e também na produção de etanol. O indicador do CPEA para o açúcar cristal testou níveis recordes ao longo desse ano de 2021, né? E finaliza aí o ano em cerca de R$155 a saca de 50 quilos, né? Um patamar bastante elevado, né? A gente tem, segundo a Heloísa, né, um ano em que a saca começou por volta de R$100, né, segundo o indicador CPEA, e termina então por volta de R$155, acompanhando todo esse cenário bastante complicado em relação à oferta disponível no mercado spot aqui no centro-sul do país, no mercado paulista, né? A gente também trouxe as expectativas para o ano de 2022, né? A Heloísa trouxe todo um cenário que o CPEA aí acompanha, né, em relação às movimentações para o próximo ano, mas é claro, né, é muito difícil fazer projeções diante desse cenário posto do momento, né, mas já dá pra gente de alguma forma aí vislumbrar que um ano de 2022 ainda deve ser um ano de bastante atenção
para todo o setor, e a gente, é claro, em conjunto com o CPEA, vai seguir acompanhando aí todas as movimentações desse mercado do açúcar, que é um mercado muito importante para a economia, para a produção de alimentos como um todo, porque a gente não imagina, né? Mas muitos alimentos têm em sua composição o açúcar, e não só alimentos, mas também diversos outros produtos da economia brasileira. Bom, você que nos acompanha aqui nos especiais de final de ano, siga com a gente, viu? Porque tem muito conteúdo, e você também pode continuar acompanhando o nosso site 24 horas no ar para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí e a gente se vê. E em nosso Twitter, @noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.